Você já assistiu um filme e terminou se perguntando se realmente entendeu o que acabou de ver? Porque Man, Faces do Medo é exatamente esse tipo de experiência. À primeira vista, ele parece apenas mais um filme de terror psicológico com elementos sobrenaturais e cenas grotescas. Mas quando olhamos mais profundamente, percebemos que estamos diante de uma obra repleta de simbolismo sobre trauma, violência psicológica, culpa, masculinidade tóxica e ciclos de abuso. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas saem desse filme confusas. Afinal, quem era o Homem Verde? Por que todos os homens do filme possuem o mesmo rosto? O que significam aqueles nascimentos perturbadores no final? Hoje nós vamos mergulhar na psicologia por trás de Man, Faces do Medo e entender por que esse filme pode ser muito menos sobre monstros e muito mais sobre as cicatrizes invisíveis deixadas pelo abuso. Mas antes de continuar, eu quero me apresentar. Eu me chamo Luna Sandinha, eu sou psicóloga clínica e forense e criadora desse canal Psicóloga Lado B. Aqui nós exploramos o lado mais sombrio da mente humana através da psicologia, psicologia forense, criminologia, filmes, séries e casos reais. Se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreve aqui no canal, deixa teu like e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E agora vamos à análise? A primeira camada do filme é o luto, porque quando a gente conhece a Harper, ela está tentando se recuperar da morte do marido. Mas esse não é um luto comum, é um luto contaminado pela culpa. Durante os flashbacks que o filme mostra, a gente descobre que a Harper desejava finalizar o relacionamento. O seu marido ele era controlador, manipulador e emocionalmente abusivo. O filme ele mostra muitos comportamentos dele. E quando ele percebe que ela realmente queria terminar a relação, ele faz algo muito comum em relações abusivas. Ele transforma sua própria vida em uma arma. Ele ameaça tirar a própria vida. Essa é uma forma extremamente cruel de violência psicológica. A mensagem ela é simples. Se você me abandonar, será responsável pela minha morte. Perceba que o agressor ele não está apenas tentando impedir o término, ele está transferindo para a vítima a responsabilidade sobre as suas próprias escolhas. E quando ele realmente tira a própria vida, a Harper ela passa a carregar um peso psicológico devastador. Não porque ela tenha causado a morte dele, mas porque ela foi convencida de que ela causou aquilo. Essa culpa ela passa a contaminar toda a percepção dela da realidade. Muitas vezes pensamos em abusos apenas como agressão física, mas Man ele mostra algo diferente, mostra o abuso emocional, o abuso psicológico, o controle invisível. O marido da Harper não precisa bater nela para machucá-la. Ele utiliza a culpa, a manipulação, a dependência emocional dele e a dela, obviamente, a vitimização, a pressão psicológica. E quando ele ameaça tirar a própria vida, ele está utilizando um mecanismo extremamente comum em relações abusivas, que é o medo. Não o medo de ser ferido, mas o medo de ser responsável pelo sofrimento do outro. E mesmo depois de morto, ele continua presente na vida dela. Essa é uma das ideias mais brilhantes do filme, porque pessoas abusivas nem sempre permanecem fisicamente em nossas vidas, mas muitas vezes elas continuam habitando na nossa mente por anos. Uma das características também estranhas e interessantes do filme é que praticamente todos os homens possuem a mesma aparência. O proprietário da casa, o policial, o padre, o adolescente, o estranho. E se você percebeu, todos eles compartilham o mesmo rosto. Muitas pessoas interpretam isso como uma mensagem direta contra homens, mas eu acredito que o filme está dizendo algo mais complexo. O filme não parece falar de homens específicos, ele fala de comportamentos específicos. Cada personagem representa uma forma diferente de opressão. O padre ele utiliza a culpa moral. O policial minimiza o medo da vítima. O adolescente utiliza uma certa intimidação. O estranho invade os limites. O marido, quando ele aparece, ele utiliza a manipulação emocional. E apesar de rostos diferentes, o padrão permanece o mesmo. Por isso que alguns desses homens no filme têm a mesma face. Não porque sejam literalmente a mesma pessoa, mas porque representam manifestações diferentes da mesma estrutura de violência. Existe uma pergunta que acompanha o espectador do início ao fim. Os acontecimentos são reais ou são projeções da mente traumatizada
traumatizada da Harper? A verdade é que talvez o filme nunca queira responder isso. Mas dentro da psicologia do trauma, existe algo chamado de hipervigilância. Após as experiências traumáticas, o cérebro ele permanece constantemente em estado de alerta. Tudo parece perigoso, tudo parece ameaçador, tudo parece um possível ataque. O trauma altera a forma como interpretamos o mundo. Então, não importa se o homem verde é real ou não. O que importa é o medo que é real, que a vítima sente, o medo que a Harper sente e mostra no filme. A sensação de perseguição, ela é real. A culpa, ela é real. O sofrimento é muito real. E isso basta para que o terror exista. Outro ponto interessante e fascinante dentro do filme é aquele homem verde. Verde entre aspas, né? Mas por conta das folhas. Essa figura ela existe em diversas tradições pagãs europeias e está associada à natureza, ao crescimento, à fertilidade, ao ciclo da vida, à morte e ao renascimento. E normalmente ele é representado como um rosto coberto por folhas, como a gente vê no filme, ou emergindo de vegetação. Mas o filme transforma essa figura em algo perturbador. Por quê? Porque ele pega um símbolo tradicionalmente ligado à renovação e a transforma em uma representação do ciclo interminável da violência. A natureza renasce, as plantas renascem, as estações renascem, mas o filme sugere que determinados comportamentos também renascem. Especialmente quando nunca são confrontados. E é aí que a gente entra na cena dos nascimentos. Um homem que dá a luz a outro homem e assim sucessivamente. Eu acho que talvez tenha essa cena ela tenha sido assim bem brutal na minha visão. E muitos espectadores podem interpretar isso apenas como uma cena grotesca, porque ela é grotesca, né? Mas ela carrega um simbolismo poderoso e bastante interessante para se falar aqui. O filme parece mostrar a reprodução constante dos mesmos padrões. Um comportamento gera outro, uma violência gera outra, um abuso gera o outro. Os homens nascem um dos outros porque estão reproduzindo exatamente os mesmos mecanismos. O corpo se transforma em uma metáfora. O filme ele é cheio de metáforas. Então essa parte dos nascimentos, ela não seria diferente, porque não estamos assistindo apenas o nascimento biológico, estamos assistindo ao nascimento contínuo de padrões destrutivos. E essa talvez seja a mensagem central do filme. O abuso ele não aparece apenas em uma pessoa, ele aparece em várias pessoas, de várias formas, de vários rostos, de várias situações, mas a sua essência ela permanece igual. Então o filme ele sugere que certos comportamentos são transmitidos socialmente, aprendidos, normalizados, reproduzidos. Por isso que os homens continuam surgindo dentro do filme. Por isso que o ciclo nunca termina. E cada figura, ela parece uma continuação da anterior. E o verdadeiro horror do filme, ele não é um monstro sobrenatural. É a repetição, porque é perceber que o padrão continua se reproduzindo. Tá, e depois que a gente percebe, né, um nascendo do outro, a gente chega no último nascimento, que é o surgimento do marido da Harper. Ele aparece carregando as mesmas feridas da sua morte, o braço quebrado, a perna machucada, o corpo destruído, como se fosse a manifestação final daquilo que perseguia a Harper desde o início. Quando ela pergunta o que ele quer e ele responde amor. E essa resposta ela é assustadora, porque resume toda a relação. Ele não pede responsabilidade, ele não pede compreensão, e também ele não pede nem perdão, que era o essencial. Ele pede amor. E é um amor como se fosse uma devoção, um amor que sempre veio acompanhado de culpa, controle, manipulação, dependência. E o filme parece sugerir que aquele pedido nunca foi realmente sobre o amor, era sobre uma necessidade. E essa necessidade ela está ligada e muito ligada, fortemente ligada à posse, validação, controle emocional. E por isso a Harper finalmente consegue encará-lo sem fugir. Ela compreende aquilo que antes a dominava. Eu acho que é muito importante também falar sobre os símbolos ocultos no filme. Ao longo da narrativa, a gente vê diversos símbolos. A maçã pode remeter ao conhecimento proibido e à culpa. As folhas remetem ao ciclo natural da vida e da morte.
As máscaras representam a identidade diferente, escondendo as mesmas essências. O túnel simboliza uma passagem para o inconsciente e o nascimento simboliza a perpetuação dos comportamentos. Nada parece estar ali por acaso. Tudo reforça a ideia de repetição, tudo reforça a ideia de ciclos. E no fim das contas, eu não acredito que Men Faces do Medo seja um filme sobre monstros. Eu vejo essa obra como uma reflexão sobre como o trauma continua vivo dentro de nós, sobre como a culpa pode se tornar uma prisão para gente, sobre como o abuso emocional pode sobreviver mesmo após o fim de um relacionamento, e principalmente sobre como certos padrões continuam renascendo quando não são reconhecidos e interrompidos, e isso é muito comum dentro do patriarcado. Talvez o verdadeiro monstro nunca tenha sido o homem verde. Talvez o verdadeiro monstro seja o ciclo da manipulação, da culpa, o ciclo da violência e a dificuldade que temos de quebrar esses ciclos. E se você gostou dessa análise, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Psicóloga Lado B e compartilha este vídeo com alguém que também gosta de filmes de terror psicológico cheios de simbolismo. E me conta aqui nos comentários, para você, o Homem Verde era uma entidade sobrenatural ou uma representação do trauma da Harper? Eu vou adorar ler as interpretações de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.